Olá, eu sou o Renan da BOC Portaria Remota e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas falhas técnicas que podem acontecer numa implantação de portaria remota. Eu gostaria de falar a vocês sobre alguns aspectos importantes que a gente tem observado em algumas implantações e que servirão de dica e caminho para que vocês analisem antes de fazer uma implantação ou até mesmo corrigir essa implantação caso perceba-se no seu prédio, no seu condomínio, ok? Uma das falhas técnicas que a gente pode perceber numa implantação de controle de acesso de portaria remota é a falta de integração. É importante que a portaria remota esteja integrada, além da portaria, dos portões veiculares, do portão de pedestre, esteja integrado junto com o perímetro, de forma que, caso exista algum evento de uma intrusão, uma tentativa de passagem pelo perímetro, que ali não seja uma área frágil do seu condomínio e que exista uma ação por trás desse evento. E que a portaria remota, a empresa que lhe atenda no controle de acesso, também lhe atenda numa proteção perimetral, seja visualizando imagens, seja recebendo evento de uma cerca perimetral ou um sensor ativo, e aí a gente entra num outro aspecto que seria a descrição desses equipamentos, os mais ideais para esse tipo de aplicação. Então uma primeira falha a gente pode analisar em relação à integração perimetral, integração com um sistema já existente no local. Você pode já ter um sistema de câmeras hoje que pode ser absorvido por uma plataforma de sistema de imagens que vai fazer com que o sistema que vai entrar no seu prédio hoje com novas câmeras também absorva essas câmeras para complementar numa ação que aconteça de repente no seu condomínio, em uma área comum, num elevador, num hall dos apartamentos ou qualquer outra área. Então essa integração com o sistema que está chegando, com o sistema já existente também é importante, desde que seja aderente, né? E que no caso se faça algumas modificações necessárias, mas isso tem que ser analisado na implantação. Um outro aspecto que a gente pode analisar é em relação aos sistemas de incêndio do prédio. A BOC tem como costume analisar as portas corta-fogo e verificar se existe no enclausuramento formas de integrar o sistema da portaria remota com o sistema existente do prédio de forma que não interfira numa evacuação, numa rota de fuga. A gente faz a automatização da porta corta-fogo e integra junto ao sistema da portaria remota, de forma que a gente consiga atender em casos emergenciais e tenha planos contingenciais para dar continuidade em todo o aspecto de segurança do prédio. Então, o primeiro aspecto que a gente pode analisar de falha técnica é uma falta de integração abrangente na implantação da portaria remota. Uma outra falha que a gente pode observar na implantação de uma portaria remota é a falta de equipamentos com recursos que geram eventos para o operador que está lá recebendo os acessos da portaria. Por exemplo, é importante que a portaria remota receba um evento de intrusão, uma tentativa de forçar o portão ou a porta de pedestres ou qualquer outra porta que esteja sendo controlada, de forma que o operador possa tratar esse evento. Também os eventos de porta que estão permanecidas abertas indevidamente, ou por alguma falha do equipamento eletrônico, da fechadura, ou porque alguém realmente deixou aquela porta aberta. É importante que a operação da portaria remota tenha esses eventos chegando para poder tratar. Um outro evento importantíssimo é o de dupla passagem nos portões veiculares. Existem muita falha em relação a isso. Se um veículo entrou acionando o dispositivo, é importante que se houver alguma outra tentativa de alguém andando, ou alguém com uma moto, um outro veículo adentrando junto como carona, que esse evento seja gerado e que o operador também acompanhe, rastreie isso e faça um contato com a pessoa que está ali
a última que acionou o dispositivo para identificar se foi ela que colocou essa pessoa para dentro ou se ela não percebeu que alguém entrou indevidamente quando ele acionou. Então essa também é uma falha existente se a sua portaria remota não tem esse tipo de geração de evento e de tratamento por parte da empresa que lhe atende. Uma outra falha que a gente pode identificar numa portaria remota é quando não se tem todo o rastreamento do recebimento das encomendas, né? Normalmente, quem vai receber essas encomendas durante o horário expediente, entre 7, 5, 6 da tarde, é o zelador. Então é importante que a gente tenha toda a cadeia de movimentação do recebimento dessa encomenda, desde o momento em que o correio ou a transportadora entrega a encomenda para o zelador, até o momento em que ele armazena essa encomenda e que esse local de armazenamento esteja protegido. Como é que é o ideal? É que se tenha um controle de acesso, se é por biometria, se é por chaveiro, por cartão, é que exista esse controle e que se restrinja através de uma política local a quem vai acessar essa área de encomendas. Se vai ser o próprio morador que tem a liberação dessa área ou se é só o zelador ou o síndico ou uma comissão que vai pegar essas encomendas e vai direcionar para os moradores. É importante que se saiba quem é que está colocando aquela encomenda, o momento, né, o dia, o horário e quem é que está tirando e o que essa pessoa está tirando daquele local. Então uma falha que a gente pode visualizar numa implantação de portaria remota é a falta de rastreamento dessa encomenda no local. Uma outra falha que a gente pode analisar também é a falta de intertravamento, ou seja, aqueles portões, seja ele de pedestres ou veiculares, não estejam intertravadas. O que significa isso? Quando um portão está aberto, necessariamente o outro portão não pode abrir, e isso é uma lógica eletrônica que é criado ali através de uma inibição ou até mesmo de um equipamento de intertravamento que não permite que os dois portões abram simultaneamente. Isso faz com que crie um bloqueio, impedindo que uma pessoa entre ao prédio de forma muito tranquila. Então o intertravamento é importantíssimo que se exista desde o portão de pedestres até o portão veicular. Ainda temos uma outra falha que a gente tem identificado, que é a falta de registro na saída do visitante ou do prestador de serviço. É importante que a empresa que presta serviço de controle de acesso de visitantes e prestadores de serviço, isso portaria remota, virtual, seja lá qual for o nome, que ela tenha o momento, isso registrado, o momento em que o visitante e o prestador de serviço entrou e também tenha o tempo de permanência dessa pessoa dentro do condomínio e o momento da saída, que seja dado baixa nesse visitante, nesse prestador de serviço, para que amanhã gere um relatório e você saiba o momento que ela entrou e o momento que ela saiu. Então, se você tem uma botoeira que é simples e você aciona no momento da saída, não vai ter um relatório o momento em que essa pessoa saiu do prédio. Então a portaria remota ideal é aquela que você consegue fazer a identificação de quem entra e também de quem sai. O atendente ele faz a liberação junto com o morador desse visitante, desse prestador de serviço. É isso aí. Falamos sobre algumas falhas técnicas possíveis numa implantação de portaria remota. Obviamente isso não esgota o assunto, nós temos uma diversidade de falhas técnicas em relação a cabeamento, a estruturação dos equipamentos que vão ser utilizados, a abrangência, né, da atuação da portaria remota, mas isso a gente pode falar num segundo momento. E agradeço a você e até mais. A BOC está à sua disposição. Caso queiram tirar algumas dúvidas, através do nosso site nós temos lá 50 questões frequentes
que a gente encontra com os síndicos, com os nossos clientes, e a gente vai registrando isso no histórico e está lá no nosso site para você acessar. Muito obrigado, até mais.